Olá, dando sequência então à nossa aula de neurociência, nós vamos falar agora acerca dos lobos cerebrais. O que são? São divisões que nós temos no córtex cerebral. Se lembra que nós falamos do córtex cerebral, aquela área rugosa que cobre todo o cérebro, cerca de 90% de todo o nosso cérebro. Ali é a parte racional, é a parte nobre, que é a área inteligente, é a área de raciocínio, é a área de tomada de decisões. E esse córtex cerebral, ele é dividido em áreas. É o que vamos conhecer agora. Essas áreas são chamadas de lobos cerebrais. Muito bem. Você observa aqui que temos cores diferentes, a cinza, a amarela, essa cor aqui quase vinho, né? E a verde. São essas divisões principais que nós chamamos de lobos cerebrais, sendo que aqui é o lobo frontal, essa parte da frente. Esse cérebro seria de alguém olhando para a minha direção. Os olhos então estariam aqui na frente e aqui seria a nuca. Então esta parte aqui seria o lobo frontal. Essa parte aqui bem em cima, nesta região, lobo parietal. Aqui atrás, em verde, nós temos aqui nessa região da nuca o lobo occipital, e nas laterais, próximo às orelhas, essa parte aqui, o que nós chamamos de lobos temporais. Lobos são o quê? Regiões, são áreas dentro do córtex cerebral, e cada área tem suas características e suas funções distintas. É o que nós vamos conhecer. Lembre-se também dessas duas faixas diferenciadas. Uma no final do lobo frontal, esta laranja, e outra no início do lobo parietal, que é esta roxa. Essas duas áreas são muito importantes, são áreas que cuidam de todas as ações motoras e sensoriais, e nós vamos estudar separadamente cada uma delas mais à frente. Mas vamos lá então. Nós temos aqui, resumidamente, o lobo frontal, responsável por pensamentos, emoções. No final dele, área motora voluntária. Ainda temos aqui, bem na base dele, uma área chamada de área de Broca. Recebeu esse nome por causa do cientista Paul Broca, que é quem descobriu essa área. É uma área relativa à motricidade da fala. Todos os movimentos relativos à fala estão relacionados a esta região. E partindo aqui para o parietal, nós temos logo no início dele o tato e outras áreas sensoriais. Então toda a parte sensitiva está relacionada a esta área. Temos também uma área de interpretação aqui na base. No lobo occipital, nós temos a região responsável pela visão. Então, apesar de termos os olhos aqui na parte dianteira do nosso rosto, quem interpreta o que vemos e onde armazenamos as imagens que registramos é exatamente o oposto, está aqui na nuca. E o lobo temporal, que aqui está como principal função a audição, os registros relativos à audição, mas nós temos outras funções muito importantes que nós vamos ver agora individualmente em cada lobo. O primeiro deles, o occipital, que, como eu disse, está aqui na nuca. Localizados na parte inferior do cérebro e cobertos pelo córtex cerebral, os lobos occipitais processam os estímulos visuais.
Daí também serem conhecidos como córtex visual. Possuem várias sub-áreas que processam os dados visuais recebidos do exterior, depois destes terem passado pelo tálamo. Se lembram, falamos lá atrás, o tálamo é um filtro. Todas as informações que chegam até o nosso cérebro passam primeiro pelo tálamo, um filtro natural que temos, que vai determinar a relevância daquela informação ou não. Então, com a visão não é diferente. A informação, ela é processada, aquela informação que recebemos do exterior, tudo que olhamos, mas ela passa pelo filtro que é o tálamo antes de ser registrada pelo hipocampo. Contribui de forma harmônica com outros lobos importantes do cérebro, ou seja, o lobo occipital não funciona de forma individual. Ele processa informações visuais que estão interligadas com os outros lobos. Exemplo, quando eu vejo um determinado animal e o meu hipocampo vai registrar informações daquele animal, a imagem dele está sendo registrada pelo hipocampo e armazenada aqui no lobo occipital. Mas essa não é a única informação que eu vou ter daquele animal. Quando ele emitir um som, eu vou receber essa informação por via auditiva. E o registro dessa informação será no lobo temporal. O que vai acontecer? São duas informações acerca de um mesmo animal. Então, meu cérebro vai linkar as informações, de modo que a imagem esteja associada ao som e vice-versa. Se esse animal é um animal bravo, é um animal que ataca, eu vou ter o registro de outra informação acerca daquele animal que também vai estar linkada. A cor desse animal vai estar linkada, ou seja, todas as informações que eu conseguir captar através dos meus 5 sentidos, cada qual vai ser registrada numa área diferente, porém todas estarão linkadas. Se eu acessar uma informação, acesso as outras, ok? Por isso você ouve o som, determinado som. Quando você o reconhece, já vem a imagem e vem informações acerca do que você ouviu. Você já consegue discernir, é o som de que eu ouvi. Por isso, porque as informações estão linkadas. Quando esta área sofre uma lesão, provoca a impossibilidade de reconhecer objetos, palavras e até mesmo rostos de pessoas conhecidas ou de familiares. Esta deficiência é conhecida como agnosia. Então, a agnosia é uma deficiência relacionada ao lobo occipital. Não está relacionada aos meus olhos. Algum problema com os meus olhos ou com o nervo óptico que leva a informação ao occipital. Eu posso ter os meus olhos perfeitos e não conseguir enxergar nada, ou ter uma deficiência visual, como de não reconhecer algumas coisas que antes eu reconhecia facilmente. Então, o nome dessa patologia é agnosia. Esse distúrbio tem acontecido de forma rara em pessoas. O cérebro também apresenta outras anomalias com especificidades diárias. Vamos agora conhecer o lobo temporal, área em verde. Ele é responsável pela recepção e decodificação de estímulos auditivos, memória auditiva, todo o registro dos sons que ouço, discriminação, ou seja, esse reconhecimento, que som é esse que estou ouvindo, essa identificação, e sequencialização auditiva, integração rítmica. Então, tudo que é relacionado a sons, reconhecimento, integração,
as características daquilo que está emitindo o som, eu vou conseguir discernir através do lobo temporal, que se coordenam com impulsos visuais. É aquilo que eu disse antes, o link. Quando então eu ouço o som, me aparece na minha mente a imagem. Até mesmo a buzina de um carro, eu ouço o som, eu consigo entender que é um carro que está emitindo, ainda que eu não saiba que tipo de carro, qual a marca do carro, mas eu sei que é uma buzina de automóvel, diferente do som da buzina da moto, que é um som peculiar. Então, quando eu ouço aquele som, eu sei que não é um automóvel, é uma moto. Então, e me vem a imagem da moto. É isso que está sendo dito aqui, essa coordenação com as informações visuais. Então, são linkadas. Relação com a parte da gustação e olfação, do mesmo jeito. Se eu vejo, se é algo que emite um som, o cheiro, o gosto, tudo isso está interligado. Através de uma informação, eu vou acessar as outras informações gustativas, olfativas. Então, tudo na minha mente é interligado. A informação, ela tem um lugar específico para ter o seu registro, mas ela não vai ficar isolada. Quando eu acesso essa informação, uma série de links se estabelecem com todas as outras informações pertinentes àquela mesma coisa, seja um animal, seja uma comida, seja um objeto, tudo é interligado e eu consigo acessar todas essas informações. Memória de curto e longo prazo. Então, por quê? O lobo temporal é linkado ao sistema límbico, onde nós vimos lá aquele personagem, o hipocampo, responsável por criar memórias, dar status da memória como memória de curto prazo ou de longo prazo. Aprendizado auditivo. Então, tudo que você está ouvindo e está registrando, e quando aprendemos é memória de longo prazo, quem está operando isso? O hipocampo. E ele está linkado com quem? Ele está no sistema límbico, mas está linkado aqui com o lobo temporal. E recuperação de palavras, que é exatamente evocação de memórias, é nos lembrarmos de sons, de palavras. Então, toda a memória auditiva, de sons isolados ou de palavras, todo o processo comunicativo está ligado ao lobo temporal. Compreensão linguística, compreender o que eu estou ouvindo. Alguém fala comigo, alguém se comunica comigo, e então eu compreendo o que ele está dizendo, o que ele quer me comunicar. Processamento visual e auditivo, que, como nós já dizemos, estão interligados. Estabilidade emocional. Por quê? Com esse link que ele tem com o sistema límbico, e o sistema límbico é responsável por nossas emoções e comportamentos, então o temporal tem participação disso. Algo também muito importante, que é o labirinto. Talvez você tenha ou conheça alguém que já teve algum problema chamado labirintite. Labirintite nada mais é do que a inflamação do labirinto. O labirinto é uma espécie de caracol, nós chamamos de cóclea, e é um líquido ali dentro chamado perlinfa. Conforme você movimenta a sua cabeça, esse líquido perlinfa circula dentro do caracol, dessa cóclea. Há inúmeros sensores ali que captam esse movimento e mandam a informação para que haja um discernimento se você está deitado, está em pé, está movendo a sua cabeça. Essa informação vai para o cerebelo, que é o órgão no nosso cérebro responsável pelo nosso equilíbrio. Ele tem o registro de todas as posições esqueléticas. Toda posição que você ficou até hoje tem o registro ali, e ele identifica como você está
sentado, deitado, inclinado, e com isso ele então consegue te dar equilíbrio. Então, nosso equilíbrio depende do cerebelo, e o cerebelo depende da informação do labirinto. Quando temos então uma inflamação nesse nervo que conduz a informação ou no próprio labirinto, esta informação não chega de forma precisa ao cerebelo, e com isso eu tenho aquela tonteira, eu posso ter náuseas, eu perco o equilíbrio, e isso durante a crise de labirintite, que é o período da inflamação. Você toma medicamentos anti-inflamatórios, desinflama essa região e ela volta a funcionar normalmente. Então isso é labirintite. Então, por isso ele coloca aqui essa importância aqui da estabilidade emocional, porque isso mexe muito com o seu estado emocional. Essa estabilidade traz o desequilíbrio tanto físico, mas mexe profundamente com a sua área emocional, que traz tonteiras, náuseas, mal-estar, ok? Reconhecimento de expressões faciais. Há no final do lobo temporal uma região que está se associando ali ao lobo occipital e que é importantíssima no reconhecimento de expressões faciais. Decodificar entonação vocal. Já percebeu que você, quando está escrevendo alguma coisa, é muito comum nas redes sociais, você escrever algo para alguém e ele te interpretar mal, ou vice-versa, é porque não estamos ouvindo o tom de voz da pessoa. Em alguns casos é melhor você pegar um telefone, ouvir a pessoa falar com você, e você vai perceber qual é o tom de voz que essa pessoa está usando. Se ele está zangado, se ele está sendo irônico, se ele está alegre, se ele está de bem com a vida, está conversando numa boa. Você vai entender isso analisando a entonação vocal dele, e essa é uma capacidade do lobo temporal. E informações do equilíbrio corporal, como eu falei, a questão do labirinto. Vamos agora para o lobo parietal, essa região em verde, bem aqui no topo da nossa cabeça. Responsável pelo registro tátil. Então, tudo que você toca, não somente com as mãos, mas com o seu corpo, tudo que o seu corpo tem contato e te passa uma informação, é quente, é frio, é áspero, é liso, é duro, é mole, todas essas informações que através do contato com o seu corpo você identifica. Quem interpreta isso é o lobo parietal. Imagem do corpo, somatognosia, que é você sentir-se, você sentir o seu corpo, como o seu corpo é, como você está. Então essa autopercepção de si mesmo está ligado ao lobo parietal. Reconhecimento tátil de formas e objetos, que é pegarem alguma coisa e, mesmo sem a visão, você conseguir dizer qual é o formato daquilo que você está segurando. Direcionalidade, então ele atua muito nos dando direção, essa condução, essa área. Em alguém que tem uma deficiência visual, ela é ampliada, ela é potencializada para lhe dar essa direcionalidade. Gnosias digital, que é o que? Deficiências, quando eu tenho problemas ali nessa área do lobo parietal, vou ter deficiências nessa parte digital, de contato, de interpretação daquilo que eu estou pegando. Leitura, a interpretação da leitura, elaboração grafomotora, essa condição de escrever e ter aquela caligrafia que você pode mudar, você pode aprimorar.
essa condução dessa caligrafia ou de fazer símbolos. Então eu dependo do parietal para isso. Imagem espacial, a minha visão global de um espaço, como eu me localizo naquele espaço, como eu vejo as pessoas naquele espaço, como eu tenho a noção das dimensões do espaço, depende do parietal. Elaboração da praxis, tudo que é atividade prática, eu dependo do parietal. Eu estou fazendo alguma coisa prática, elaborando, criando, montando alguma coisa, eu dependo do parietal me auxiliando nesse processo. Processamento espacial, que é essa análise dimensional, e integração somato-sensorial. O que é isso? Que integração é essa? Somato vem de soma, no grego, corpo. Sensorial, percepção através dos meus sensores. Então essa integração que eu faço da percepção do meu corpo pessoal e a percepção do meu corpo no ambiente que estou. Quando eu entro na água, eu sinto a água que me envolve, é essa percepção. Se eu for enterrado na areia, sinto a areia ao meu redor, é essa percepção. Se eu entro num ambiente que está muito frio, um ambiente quente, então toda essa percepção somatosensorial, parietal tem um papel importantíssimo, ok? Se houver uma lesão no parietal, eu posso ter perda do conhecimento geral. Esse conhecimento geral é exatamente isso, a falta de percepção do meu corpo, no espaço em que estou, e a percepção do próprio espaço em que eu estou inserido. Falta de interpretação das relações espaciais, visual e auditiva. Ele integra, o parietal integra informações que vêm do visual, do que eu estou vendo, e informações que vêm auditivas, aquilo que eu estou ouvindo. E ele me integra naquele ambiente onde eu estou vendo e estou ouvindo. Essa integração eu posso perder. E eu posso perder essa noção do ambiente onde eu estou, de perder a minha comunicação, tudo isso por uma lesão no parietal. Dificuldade da percepção corporal. Então até o meu corpo eu tenho dificuldade de perceber em que estou tocando, se eu toco em alguma coisa quente, se eu estou num ambiente frio. Então a minha autopercepção ela é comprometida. Perda do conhecimento geral, falta da interpretação das relações espaciais, visual e auditiva, e a dificuldade de percepção corporal são as maiores deficiências no caso de uma lesão no lobo parietal. Vamos seguir. Lobo frontal, importantíssimo, está aqui na frente. Ele é responsável pelo raciocínio lógico. Ele é responsável por tomadas de decisões, que vou fazer. Aí geralmente a tomada de decisão vem depois de um raciocínio lógico. Então é de extrema importância. Ele está linkado ao sistema límbico, porque quando você vai tomar decisões, geralmente entra em ação a nossa parte emocional, que pesa na balança. Então é uma área de extrema importância. Pensamentos, raciocínios, tomadas de decisão, é uma área nobre para o ser humano e de fundamental importância. Um problema nessa área, eu posso não ter condições de tomar decisões, eu posso me tornar estático, sem estrutura de reação para agir, para tomar decisões. Olha bem, está relacionado com as funções superiores, aspectos comportamentais humanos, a nobreza da raça humana, o diferencial da raça humana em relação a outras espécies. Porque é uma área de raciocínio, tomada de decisão racional. Suas funções, motora e psicomotora, todos os movimentos que você faz, que são movimentos conscientes. Você tomou a decisão de movimentar-se.
não são movimentos autônomos. Os movimentos autônomos que temos são internos. Nossos órgãos internos, muitos deles trabalham com um certo movimento, coração, pulmão, próprio intestino, estômago. Esses movimentos são autônomos. Agora, nós temos movimentos que nós chamamos somáticos, são os movimentos que nós decidimos nos mover. E como nos mover? Então, todos esses movimentos que nós chamamos voluntários são ordenados e coordenados pelo lobo frontal. Toda vez que você se move, quem tomou a decisão e quem coordenou o movimento foi o lobo frontal. Então, motora e psicomotora. A escrita, porque escrita é movimento, estou movendo a minha mão para escrever. Memória imediata é aquilo que nós chamamos de memória flash, tem um registro ali. Eu olhei rapidamente, procurei registrar uma cena, um acontecimento para falar dele dali a pouco. Mas esse registro não vai ser de longa duração, porque aquilo não vai fazer parte da minha vida. É algo momentâneo, é algo daquele momento. Então a memória flash tem registro no lobo frontal, memória imediata. Ordenação, quando eu estou colocando algo em ordem, em etapas. Planificação, quando eu crio estratégias, quando eu vou fazer uma estrutura de alguma coisa que eu vou criar ou que eu vou trabalhar com alguém. Há essa capacidade de ordenar isso, de criar etapas uma após a outra para construir um projeto maior, depende do lobo frontal. Olha aqui, ordenação, planificação, seriação, que é exatamente isso, criar séries, etapas, mudança de atividade mental, que aí eu passo de uma ação para outra, de um pensamento para outro, estou numa tarefa, muda na minha mente a importância agora de fazer algo, e eu deixo a primeira tarefa, passo para a segunda. Então essa mudança de atividade mental, coordenada por ele. Julgamento social, que é quando fazemos análise de algumas situações, alguns acontecimentos e emitimos a nossa opinião. Então esse nosso julgamento social, ele está alicerçado em quê? Em memórias que desde a nossa infância foram sendo inseridas no nosso córtex cerebral, através dos nossos pais, influência familiar, escolar, e nós criamos então conceitos. Aquilo que julgamos que é certo ou errado. E aí, em cima disso, o lobo frontal, diante de uma situação, ele faz leitura dessas informações chamadas morais e ele estabelece julgamento. Isso para mim está certo, isso para mim é errado, eu penso assim, eu penso de outra forma, ok? Então, nossos julgamentos morais diante de situações diversas são processados através do lobo frontal. Controle emocional, eu disse lá atrás, falando do sistema límbico, que é uma área ligada a emoções e comportamentos e que estava linkada ao lobo frontal. Trabalhavam juntos, porque o lobo frontal é uma área de tomada de decisões. Então é exatamente isso que acontece. Controle emocional. Controle por quê? É ele quem toma decisões. Emocional, porque ele recebe influência do sistema límbico, que é a sua área emocional. Então, nossas emoções, elas influenciam nossas decisões. A menos que você tenha um problema que é comum ao psicopata de nascimento. O seu sistema límbico não funciona perfeitamente e não há influência da sua área emocional sobre a parte lógica, a parte de raciocínio e de razão para ele. Estruturação espaço-temporal. Então, essa
estruturação que conseguimos fazer em relação ao ambiente em que estamos, uma análise de espaço, de medidas, de ambiente, essa noção do ambiente. Você sai de um ambiente de determinadas dimensões e passa para um outro maior, aquela impressão imediata, nossa, esse aqui é bem maior, é 2 vezes, 3 vezes maior do que o ambiente em que eu estava. Essa condição de fazer essa análise rapidamente também só é possível graças ao lobo frontal. Todos os movimentos do corpo voluntários, como eu disse, movimentos em que você decidiu fazer um movimento, são coordenados aqui pelo lobo frontal. Funções executivas, quais são? Tomar decisões, pensar, raciocinar, avaliar alguma coisa, são funções executivas processadas pelo lobo frontal. Controle voluntário da atenção, foco. O lobo frontal decide qual é o foco, onde devo direcionar o meu foco, o que é importante para mim hoje, ou nesse momento da minha vida, ou em determinado ambiente em que eu estou recebendo inúmeras informações, mas aí eu vou definir qual dessas informações são importantes, onde eu devo focar. Isso também está relacionado a conquistas, a projetos, a planos. Então você idealiza alguma coisa, estrutura alguma coisa e coloca o foco naquilo. Olha, é isso que eu quero construir, realizar. Então, meu lobo frontal é quem vai estar participando disso, ok? Planejamento, julgamento e tomada de decisões. Falamos sobre isso. Autocontrole, sensibilidade a consequências de longo prazo. Então, eu tenho condições de avaliar aqui o presente, mas também a fazer essa projeção para longo prazo, olhar lá na frente. O plano que eu estou idealizando aqui hoje, eu posso já traçar metas pensando lá na frente no futuro. Então, graças ao lobo frontal que me permite fazer isso. E controle motor fino, quando você tem que fazer, digamos que o pintor, vamos dar um exemplo, que tem que fazer um recorte preciso aqui nesta linha, você está riscando alguma coisa e precisa daquela precisão. Então todo controle motor fino é aquilo que exige precisão das suas mãos, daquilo que você vai realizar. Então essa precisão, movimentos finos, precisos, são coordenados pelo nosso lobo frontal, ok?